Bom, pessoal, então nós temos aqui uma revisão rápida sobre metapopulação. Dessa vez eu fiz as contas aqui, vai dar no máximo meia hora, né? É, eu fiz essa revisão completamente pelo capítulo 4 do Gotelli, tá? Então eu recomendo que vocês deem uma lida, assistam essa revisão e deem uma lida, tá? No capítulo, porque eu vou passar muito por cima de alguns conceitos, tá? E se você tiver dúvida nesses conceitos, no Gotelli tem tudo, tá? No capítulo 4. Então vamos começar aqui. Começando com as informações importantes, né? Para a gente poder entender esse modelo aqui, tá? Nos outros modelos, a gente assumiu que as populações eram fechadas, ou seja, não tinha nem entrada nem saída de indivíduos, a única forma de modificar o tamanho populacional era por nascimentos e mortes. Só que neste modelo a gente vai começar a mudar isso, tá? A gente vai ver que os indivíduos eles se deslocam, né? Eles saem e entram das suas populações, tá? Mas aí a primeira pergunta que você pode fazer, tá? Mas o que é metapopulação? Então, metapopulação ela pode ser traduzida como uma população de populações, tá? É tipo aquele negócio metaverso, sabe? Tudo conectado. É uma parada assim, entendeu? Uma parada dentro de outra parada. É isso que meio que significa o prefixo meta. Em outras palavras, é como se fosse um grupo grande de populações, né? Com várias populaçõezinhas pequenas. É como as asas de uma joaninha. Olha que exemplo fantástico. Você tem a joaninha, que seria a metapopulação, e cada bolinha preta na asa da joaninha seria as populações locais, tá? Só que, diferentemente da joaninha, uma mancha não sai e vai para outra mancha, né? Mas deu para entender ali o conceito, né? É, e também a diferença nesse modelo é que nos outros modelos a gente tinha o foco o tamanho populacional, que era aquele N maiúsculo que tinha em acho que 100% das fórmulas que a gente viu nos outros modelos, né? Nesse modelo, porém, a gente vai usar um equivalente a esse tamanho populacional, tá? Esse equivalente vai se chamar persistência populacional, tá? E essa persistência ela está em um gradiente de valores, tá? Mas a gente vai representar usando só dois, que é o 0 e o 1. Lembrando que se a gente transformar em porcentagem, 1 é 100%, né? 1,0. 0 é 0%, 0,5 é 50% e por aí vai. Então, preste atenção, se a persistência populacional, ou seja, se aquela população consegue persistir ali, não morrendo, né, sobrevivendo, se essa taxa, né, a persistência for zero, é uma extinção local. Ou seja, nenhum indivíduo está conseguindo persistir, por isso que tem essa extinção local. E se o valor for 1, ou seja, 100%, tem a persistência local. Ou seja, aquela população está persistindo sim, 100%. Tá? E tem dois pontos importantes para se mencionar, que nesse modelo a gente está tratando uma escala regional, ou como o Gotelli fala também, que pode ser chamada de escala da paisagem, que é um ponto, uma região um pouco maior do que a gente estava vendo, tá? E esse modelo, ele é mais quantitativo, ou seja, ele vai se interessar por quantas populações estão sobrevivendo e não quais as populações, tá? E um conceito muito importante que vocês têm que ter em mente, que é o conceito de extinção local e de extinção regional, uma coisa diferente da outra. Mais para frente vai ter uma imagem e se eu lembrar de falar, eu explico na imagem, tá? Mas a extinção local é como se fosse a extinção de uma daquelas manchinhas pretas na asa da joaninha. E a extinção regional seria a extinção da joaninha. Então, partindo desse princípio, é mais fácil existir a extinção de uma bolinha da joaninha do que a joaninha. É mais fácil existir a extinção de uma mancha do que
de todas as manchas que fazem o conjunto, tá? E aí a gente vai para os termos, né? Toda equação tem os termozinhos com significados diferentes, mas faz parte. É a vida e tem que aceitar. O primeiro que a gente vai ver é o PE, que é o quê? A probabilidade de extinção local. Novamente utilizando 0 e 1, porque é um gradiente e tal. É gradiente não, é porcentagem, né? Então, transformando, pode ser 0,2, 0,4, 0,03, tá? Se a probabilidade de extinção for zero, a população vai persistir. Ó, a probabilidade de extinção é zero. Então, né, a população persiste. Agora, a probabilidade de extinção é 1, é 100%. Ou seja, a probabilidade de extinção é 100%. Ou seja, a extinção é certa, tá? Eu estou dando ênfase assim porque é importante vocês pensarem assim em porcentagem, que acho que dá uma facilitada, tá? E a gente já vai para a primeira equação, logo de cara, assim, utilizando esse conceito aqui que a gente acabou de ver, que é a probabilidade de extinção, tá? Então, essa primeira equação mostra a probabilidade da persistência local, ou seja, quanto aquele local é, é, provavelmente vai persistir, tá? Ó, aqui começam as equações, mas não se desesperem, não tranquem o curso. Pronto, joguei aqui ela toda. Como é que funciona isso aqui? Vamos ler assim, da esquerda para a direita. A probabilidade de persistência regional em n tempo, pode ser anos, meses, alguma coisa, é igual a 1 menos a, 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 a probabilidade de extinção local elevado a n anos, n meses, n tempo, né? Depende da população. Que é, gatinho? Tá? Ou seja, ele quer saber quanto vai persistir. Então, por isso, ele vai subtrair a porcentagem de extinção. Porque ele quer saber só os quantos vão persistir. E a persistência local, nós temos também a persistência regional. É a mesma coisa. Só que aqui, em vez do N e dar uma modificaçãozinha, ô gatinho, sai daqui, gatinho, tô ocupado, gatinho, oh, meu Deus do céu. Então, essa aqui vai ter uma diferença, em vez do N é um X. Mas tem essa diferença porque aqui a gente não está mais tratando de anos, de tempo, né? A gente está tratando de número de manchas, tá? Então, por exemplo, da esquerda para a direita, né? Se a probabilidade de persistência regional no tempo 5, P5, é igual a 1 menos probabilidade de extinção elevado a 5, porque tô falando de 5 manchas, tá? Outro termo F, que significa o quê? A fração de lugares ocupados. Se a fração de lugares ocupados for igual a 1, ou 100%, todos os lugares estão ocupados. Claro, se a fração de lugares ocupados for 100%, significa que está tudo ocupado, está tudo dominado. Ou seja, a paisagem é saturada, está saturado de populações, tá? E se a fração dos lugares ocupados for igual a zero, todos os lugares estão desocupados. Ou seja, a metapopulação está extinta regionalmente, está em uma extinção regional. E aí a gente tem algumas taxas também. Nós temos o I, que é a taxa de imigração. Está entre aspas porque o Gotelli prefere chamar de colonização. Mas por uma questão de compatibilidade de modelos, que vai ter um modelo mais para frente, capítulo, sei lá, 7, que usa o termo taxa de imigração, ele prefere manter esse termo, mas creio eu que o mais adequado seria colonização. E o E, que é a taxa de extinção. E aí a gente tem aquela relação entre as taxas, que vocês vão ver que isso aqui é 99,99999% igual a uma fórmula que a gente viu, acho que no primeiro modelo, né, no exponencial, que é essa daqui. A diferença é que lá no exponencial a gente estava botando o quê? dn sobre dt.
né? No lugar aqui do F era um N, porque a gente queria saber o tamanho populacional. E lembra que eu falei que aqui a gente não quer saber o tamanho populacional, mas sim quantas populações? Então, aqui, ó, essa é a grande diferença, o I e o E. A gente vai dar uma desmembrada mais para frente aqui para formar a equação geral, tá? Dando um spoiler aí para vocês. Outro termo que a gente vai utilizar é o PI, que é a probabilidade de colonização local. Pronto, só isso. PI é isso aí. E aí a gente vai utilizar esse termo também para colocar na equação geral. Então a gente vai fazer pequenas modificações, lembra que eu acabei de falar? Na taxa de colonização, que era I, a gente vai transformar em PI. O que é o PI mesmo? A gente acabou de ver, gente. É a probabilidade de colonização local, vezes 1 menos F, que o F é o quê? É a fração de lugares ocupados. Então o I vai ficar esse conjuntinho aqui todo, tá? O I vai ficar esse conjunto todo. E a gente vai modificar. Rapaz, já querendo acelerar. E tem dois jeitos dessa taxa de colonização ser zero. Se o PI for zero ou se o F for igual a 1. Porque pensa comigo. Zero vezes qualquer número aqui vai dar zero. E 1 menos 1 é zero. Então, π vezes zero, PI vezes zero, vai dar zero, tá? E na taxa de extinção? Na taxa de extinção a gente vai botar o E, que é o símbolozinho, igual a PE, que a gente já viu também o que é a probabilidade de extinção local, vezes F, que é a fração de lugares ocupados. E também tem dois jeitos de o E ser igual a zero. Se qualquer um dos valores for zero, porque zero vezes qualquer coisa é zero, né? E qualquer coisa vezes zero, zero também. E aí a gente vem finalmente para este porra do modelo geral, este caningado, tá? Ó, eu não vou explicar porque a gente já viu todos esses termos. A gente já viu tudo isso aqui, tá? Mas aí você deve estar se perguntando, mas como é que virou esse modelo geral? Então a gente vai entender esse processo. Lembra que era isso aqui? df sobre dt igual a i menos e. O i a gente transformou em o quê? pi 1 menos f. E o e a gente transformou em pe f. Pronto, é assim que virou a equação geral, tá? Eu botei colorido justamente para vocês entenderem de onde veio essa equação geral, tá? Veio do i que a gente transformou e do e que a gente transformou. E a gente vem para os pressupostos, né? Que como eu falei no início, aqui eu vou passar por cima. Se vocês tiverem dúvida em alguma definição específica do pressuposto, aí você confira no Gotelli que ele explica bem direitinho, tá? Então, o primeiro pressuposto é que as manchas são homogêneas, ou seja, as manchas são homogêneas, né? Agora está me fugindo um sinônimo para homogênea, tá? Mas que todas as manchas elas são homogêneas. Nós temos a ausência de estrutura espacial nesse modelo. Nesse modelo a gente continua com a ausência de retardos, tá? O PI e o PE são constantes. Lembra que lá no exponencial, no contínuo, naquelas por lá, o B e o D eram constantes, né? Aqui é o PI e o PE que é o constante. Outro pressuposto também é que a ocorrência regional afeta tanto a colonização quanto a extinção local, tá? E a gente tem que presumir que a gente está trabalhando com um grande número de manchas. A gente não está falando de duas manchas, até porque vai dar problema isso aí, tá? E aí a gente vai para as variações. Como todos os modelos que a gente viu, tem variação, né? É aquela famosa exceção à regra. A primeira variação que a gente vai ver a variação da ilha-continente, que é o quê? Vamos imaginar um continente e vamos imaginar várias ilhas. Lembra que eu falei, né? Grande número de ilhas.
Vamos imaginar não, vamos desenhar. Olha aí, o Gotelli já fez esse desenho incrível de 2 pixels, mas é isso. Nessa parte aqui nós temos o continente, esse morcego aqui é o continente, e aqui são as ilhas, tá? Aquele negócio lá que eu falei, que se eu lembrasse eu ia falar. Eu não lembro o que, que era que eu ia falar. Quer dizer, eu não lembro do que eu falei isso, mas isso aqui é como se fosse a nossa região e cada ilha fosse nosso local. Ah, o negócio da população, né, que eu falei de Joaninha, agora me fugiu completamente. É como se tudo isso aqui fosse a Joaninha e cada manchinha dessa aqui um, é, uma população local. Então, tudo isso aqui é a metapopulação e isso, cada um negocinho desse aqui é uma população, tá? O ponto-chave desse modelo é o seguinte: é um conceito chamado chuva de propágulos, que é o quê? É a fonte constante de imigrantes com potencial para colonizar qualquer lugar vazio. Que nessa imagem aqui é representado por essas setas aqui, que é literalmente a chuva de propágulos. E aí, a gente vai ter uma equação para esse modelo. Claro, tem que ter equação para as variações também, só para encher a nossa cabeça de fórmula. Que a gente vai chamar a equação do F em equilíbrio. O que é o F? É a fração de lugares ocupados, mas em equilíbrio. Então a gente vai representar com esse chapéuzinho em cima, com esse acento circunflexo em cima, tá? Ó, essa equação só tem 2 termos. Se você entender ela de primeira, eu acho que vale um like esse vídeo aqui. Ó, eu vou contar até 3 e vou passar pro próximo slide. Porque 2 termos só, gente, é sacanagem. Ó, vamos lá. 1, 2, 3, próximo slide. Ó, ó lá, hein? Ó lá, hein? Pode voltar o vídeo para copiar. Mas eu não vou, porque a gente já viu o que é, tá? E aí a gente vai para a nossa próxima variação, que é da colonização interna. A colonização interna diz o seguinte, que uma ilha pode colonizar as outras. Ou seja, a gente não precisa mais do continente. A partir de algum momento, uma população pode começar a colonizar outras, né? Outros espaços vazios, quer dizer, tá? E logicamente tem uma equação para esse modelo, que é essa daqui, e surge um termo novo. Esse termo, sim, eu vou explicar, né? Porque é um termo novo, a gente não viu ainda, que é este termo I, que significa o quê? É a constante que aumenta a probabilidade de colonização dos lugares vazios a cada vez que vai se ocupando mais lugar. E aí, a gente vai fazer uma modificação na equação geral para essa variação que é da colonização interna, que é essa modificação que a gente vai fazer aqui, que é esse IF, que lembra que na equação geral isso aqui era um PI, tá? Esse IF é só para a gente dizer que está trabalhando com a colonização interna, tá? A gente já viu o que é o I e o F a gente também já viu o que é. E aí, a equação do F equilibra aquela primeira que eu mostrei, né? E a gente vai para a nossa próxima variação, que é do efeito de resgate. O efeito de resgate é o seguinte: é a diminuição na probabilidade de extinção quando se aumentam os números de locais ocupados, que consequentemente vão ter mais indivíduos disponíveis para migrar da sua população para colonizar um outro local vazio, né? Um local disponível. Lógico que tem a equação geral dessa variação também, que é essa daqui, tá? A gente já viu todos esses termos, né? Quer dizer
Eu acho que esse termo E a gente não viu, mas se eu não me engano é uma constante. Deixa eu conferir aqui rapidinho. Então, esse E aqui, ele mede a força do efeito de resgate, tá? Então é o númerozinho aí adicional. E também nós vamos ter a equação do F em equilíbrio, que é utilizando essa força, né, do efeito de resgate, como a gente acabou de ver, embaixo de PI, que a gente também já viu. E aí, o Gotelli ele traz uma informação bem resumida para a gente, que é essa tabela que tem no livro, né? Também em 2 pixels, que aqui mostra o quê? Que a extinção ela pode ser independente ou afetada pelo efeito de resgate, e a colonização pode ser externa, que é aquele modelo da chuva de propágulos, ou interna. E para cada um vai ter uma equação diferente, que nem é tão diferente assim. Se você parar para prestar atenção, é, se você parar para prestar atenção, opa, aqui nós temos PI, 1F, PEF. Aqui a gente tem IF, 1F, PEF. Só mudou isso aqui, tá? Da mesma forma aqui, ó, PI, 1F, EF, 1F. Aqui, ó, IF, 1F, lá. Só mudou isso aqui novamente, tá? E aí vamos finalmente para os nossos exercícios. Eu já deve estar com uns 20 minutos de vídeo. Eu acho que esse é o vídeo mais rápido, hein? Então vamos lá para o exercício lá, a questão 1, letra A. Eu vou fazer só os exercícios que não estão marcados com asterisco, que são os exercícios que não são avançados, tá? Então vamos lá. Você está estudando uma espécie de formiga-leão linda e rara. Nossa, que bonito. As populações de formiga-leão ocorrem num conjunto de ilhas e numa área continental adjacente, que serve permanentemente como origem de colonizadores. Pode assumir que o continente é a única fonte de colonizadores e que as extinções nas ilhas ocorrem independentemente uma das outras. Logo de cara, falou em ilha e continente, a gente já assume o modelo ilha-continente. Olha que difícil, né? Então, vamos ver aqui o que é mais. Considerando PI igual a 0,2, lembra que eu falei que podia ser um valor entre 0 e 1? Então, IPE 0,4 calcule a proporção de ilhas ocupadas no equilíbrio. Se ele quer no equilíbrio, é o F com acento circunflexo. Então, vamos copiar isso aqui para baixo. E como a gente viu que é o modelo ilha-continente, a gente vai utilizar a fórmula do ilha-continente em equilíbrio, porque ele diz aqui, ó, a proporção de ilhas ocupadas no equilíbrio. Então, a gente vai substituir. Como a gente tem o PI e o PE, a gente vai substituir na fórmula, que vai ficar isso aqui, né? PI 0,2, embaixo PI 0,2 mais PE, que é 0,4. Se você botar isso aqui na calculadora, ele já vai te dar o valor. Mas vamos fazer essa adição aqui, vou fazer o passo a passo, e aí a gente divide. Pronto, tá aí a resposta. Difícil, né? Sinceramente, difícil. Essa aqui eu demorei 2 horas para entender, cara. Vamos para a próxima questão. Questão 4.2. Uma população de rãs, de 100 rãs, ameaçada, lógico, né? Por que não? Ocupa um único lago. Ou seja, temos um lago com 100 rãs. Uma das propostas para conservar essa população consiste em subdividi-la em 3 populações de 33 rãs. A rã que sobra, eu não sei o que faz dela, se a gente sacrifica para a ciência ou se corta ela em 3 pedaços também. Porque 100 dividido para 3 dá 33,33333, né? Mas tudo bem. Tudo bem, né? Relevamos. É uma população de 33 rãs colocando cada uma em um lago diferente. Ou seja, ele vai pegar um lago com 100 e vai dividir em 3 lagos. Não vai dividir o lago, né? Vai dividir 100 para 3 lagos diferentes. Com base em seus estudos de demografia, você sabe, ó, você sabe. Ele está dizendo que você sabe, então você tem que saber. Que ao reduzir uma população de 100
para 33 rãs, aumenta o risco anual de extinção de 10% para 50%. E aí o que a questão quer saber? Quer saber o quê? No curto prazo, qual será a melhor estratégia? Manter uma população única ou dividi-la em três? Essa questão, olha a resposta. Essa questão que vocês vão fazer e vão botar nos comentários. Essa aqui, ó, a gente viu nesse resumo aqui como que faz. Essa aqui, pelo que eu entendi, é uma questão teórica de escrever, dissertativo, tá? Não precisa fazer cálculo, é baseado aí no que tu viu aí. Pronto, não vou dar mais spoiler, tá? Mas é isso, pessoal. Um abraço e